Você não pode ignorar as profecias de Ageu e Zacarias e Esdras, porque Esdras é o pano de fundo para Neemias. Guarde isso, meus irmãos. É assim que você precisa estudar esse livro, com todo esse contexto. Então, se ele é o último mover de Deus, ao final de uma dispensação, ele fala a nós. Porque eu creio que nós somos o último mover de Deus ao final dessa dispensação. Então, se nós somos o último mover de Deus ao final dessa dispensação, a próxima dispensação é a dispensação do reino. Então, se a próxima dispensação é a dispensação do reino, e nós estamos no final de uma dispensação, qual livro se assemelha a nós? Neemias. E esse livro fala de quê? De restauração. Não uma restauração religiosa, não uma restauração de sistema, mas a restauração do testemunho de Deus. A restauração do testemunho de Deus na vida do seu povo. Essa restauração é esse avivamento que vai nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus, para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquela parte preciosa dos remanescentes que encontramos em Lucas 2, tem suas raízes aqui. Por mais que se passaram 400 anos de silêncio profético, esta palavra pôde percorrer, e nós vamos encontrar um pequeno remanescente, piedoso, zeloso, que aguardava a vinda do Messias, a encarnação do Filho de Deus, do Verbo de Deus. Meus irmãos, isso tem tudo a ver conosco. Nós precisamos atentar para isso. Então, o que quer dizer? Que a maneira como nós devemos ler, em especial, esses livros citados, Ageu, Zacarias, Esdras, Esther, Neemias, Malaquias, precisa ser com essa perspectiva sobre os dias que nós estamos vivendo. E isso vai, irmãos, nos ajudar a entender o que está acontecendo conosco, a entender a maneira como Deus está tratando com a sua igreja, o que precisa ser recuperado, o que precisa ser restaurado, quais são os nossos inimigos hoje, as artimanhas do inimigo, como ele trabalha e batalha para impedir que Deus alcance entre nós a sua obra. Quais são os nossos adversários? Quais são as oposições que enfrentamos? Aqui nesse livro, como também Esdras, como também Malaquias, Ageu e Zacarias, e também Esther. Nós vamos ter um quadro só. Esses livros formam um grande quadro, e é daí que você vai tirar as lições, e perceber que Satanás, ele é desmascarado, ele é completamente desmascarado nesses livros. E aí nós vamos entender suas artimanhas, seus enganos, seus disfarces, que ele tem utilizado para impedir o avanço da obra de Deus. E como devemos nos posicionar? Esses remanescentes aqui, cada um deles compõe uma característica, vou repetir isso com cuidado, cada um deles compõe uma característica que descreve claramente o padrão do remanescente desse tempo que nós estamos vivendo. Se você tomar cada um deles, você vai ter a descrição. Estude a vida deles, e você vai ver com clareza a descrição dos remanescentes dessa igreja. Porque esses homens, eles são vistos pela autenticidade, pela coragem, pela firmeza, pelo zelo com a palavra. Diante de oposições, se você lê a história de Esdras, oposições, leia a história de Esther, oposições, leia a história de Neemias, oposições. Os inimigos se levantaram. Se aqui em Esdras,
eram os samaritanos, aqueles que disseram para Esdras: permita-nos edificar com vocês. Qual era o problema, irmãos? Eles precisavam de mão de obra, aquelas pessoas só iriam somar. Por que Esdras não permitiu? Volte no capítulo 4, por que Zorobabel não permitiu? Porque Zorobabel não deixou aqueles homens se unir com eles? Porque quando Esdras veio, e ele pegou aquela lista dos sacerdotes, que seus nomes estavam lá, e a genealogia deles foi checada. Por quê, irmãos? Porque na edificação de Deus, na restauração do testemunho de Deus, não pode haver mistura entre o santo e o profano, não pode haver desvios, não pode haver imundícia. Você vê o zelo deles. Quando você chega no livro de Esther, você vai ver uma posição terrível. Havia uma potestade que era descrita pelo nome de Amã, um alto oficial do imperador. Amã é um descendente dos amalequitas. Lembra quando Deus ordenou Saul a apagar, aniquilar os amalequitas da face da terra? E o que ele fez? Ele deixou o melhor dos amalequitas. Quem foi que enfiou aquela lança em Saul? Um amalequita. E agora, muitos anos depois, um amalequita se levanta para destruir, exterminar o povo de Deus na terra. Na tipologia bíblica, os amalequitas é uma figura da carne. Vou falar isso com muito cuidado. Na tipologia bíblica, os amalequitas é uma figura da carne. Aquilo que você não destruir na sua carne, aquilo que é da carne, e você consegue guardar, preservar, é o que vai te destruir. Então não faça provisão para a carne. A carne precisa ser destruída, a carne precisa ser subjugada pelo poder da cruz. O que nós preservamos da carne, o que você esconde da carne, é o que vai te destruir. Então os inimigos estão aqui. Lá no livro de Esdras, é os samaritanos, que nós podemos denominar falsa religião. Falsa religião. Em Esther, é a carne, prefigurada por Amaleque. Quando você chega no livro de Neemias, você percebe uma oposição mais escancarada. Sambalá, Tobias, homens que demonstram um espírito de potestade, homens que vêm para guerrear, homens que vêm para destruir, para matar. Se você olha aqui no livro de Esdras, no livro de Esther, no livro de Neemias, você vai ver o que nosso Senhor Jesus disse, que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então nós podemos dizer assim, em Esdras, a religiosidade vem nos roubar, porque o objetivo da religiosidade é nos levar a uma vida superficial. A religiosidade, ela nos rouba os valores espirituais, ela nos rouba, ela tira de nós o nosso verdadeiro papel, nossa identidade, nossa posição cristã, e nos leva a viver na superficialidade. E aqui poderíamos colocar muitas outras coisas. A carne vem para matar. A carne mata a comunhão, a devoção, a comunhão com Deus, a devoção na palavra e na oração. A carne, ela nos mata. A carne é mortal. O penhor da carne é para a morte. Cristãos carnais estão mortos.
Aí nós teríamos que fazer uma exposição em Romanos, capítulo 7, capítulo 8.